Drop it for me. Baby, you know you got a body like the summer, hotter than anything, I'm melting away. Can you roll with me? I wanna feel like I'm the winner. Just fuck with me, I'll keep the smile on your face. Yeah, you know you're so bad, yeah. The way that you shake that ass, you move it so fast, yeah. Can you put it on me? Girl, gonna drop it down. Baby, can we get it now? I know you got my vibe, yeah. Girl, gonna drop it down. Baby, can we get it now? Girl, come and dance. Oi, gente! Bem-vindos a mais um programa Fitness Transforma. Eu sou Jo Guimarães, especialista em exercícios físicos, e estarei aqui todas as quartas, a partir das 14h30, juntinho com a TV Nosso Povo, para compartilhar dicas de saúde, exercício físico, alimentação, moda, beleza, tudo relacionado ao nosso bem-estar. E eu não poderia deixar de começar agradecendo a esse espaço maravilhoso criado pela Paula Móveis e Decorando Tapetes, uma maravilha de lugar feitinho especialmente para nós, para brilhantar ainda mais o nosso programa Fitness Transforma. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma referência na área, a nutricionista Rafaela Cavalheiro. E nós vamos falar algo muito importante sobre a nossa nutrição. Nutrição funcional e nutrição esportiva. Você sabia que uma pessoa é diferente da outra? E para isso nós precisamos ter cuidados até na nossa alimentação para a gente conseguir atingir os nossos objetivos? É isso mesmo. E é isso que nós vamos começar a conversar a partir de agora com a nossa querida Rafaela. Bem-vinda, Rafa! Obrigada, Jo. Estou muito contente em estar aqui e eu espero contribuir de alguma forma com o que eu sei. Então, Rafa, esse é um assunto muito legal, muito interessante, né? Nós aí que somos da área, trabalhamos com os exercícios físicos, a gente sabe da importância de uma alimentação equilibrada para a gente atingir mesmo esses nossos objetivos, né? Falando sobre isso, que uma pessoa é diferente da outra, até quando a gente monta um treinamento, e não é diferente quando se monta um plano alimentar. Então, muitas dicas serão compartilhadas aqui, e a gente vai começar falando sobre essa diferença mesmo, né? Sobre essa nutrição funcional e essa nutrição esportiva. Qual é essa diferença, Rafa? Então, a nutrição clínica funcional ela é voltada para a individualidade do indivíduo, como a Jo mesmo disse, né? A gente procura investigar histórico familiar para saber a predisposição genética. Também, Jo, histórico de doença, se a pessoa tem ou não, hábitos alimentares, se a pessoa tem ou não alergias alimentares, que é muito importante investigar, e também exames laboratoriais. Todo esse conjunto faz com que a gente conheça melhor o indivíduo e, a partir disso, elabore o plano alimentar. Já a nutrição esportiva, ela é mais voltada para a performance esportiva. Só que o engraçado é que a maioria dos indivíduos me procura por estética. Só que eu não sou nutricionista estética, eu sou nutricionista esportiva. E o que a gente almeja numa nutrição esportiva? Melhorar várias questões no indivíduo e também prevenir lesões, diminuir as chances da queda na imunidade para não dar problemas respiratórios, gripes e resfriados frequentes, entre outras coisas. Então, a nutrição esportiva é mais para melhorar o indivíduo como um todo e, como consequência, melhorar a performance esportiva, e não somente essa questão de hipertrofia muscular ou definição muscular, como a maioria me procura, né? Então tem essa diferença, né, Rafa? Então a nutrição funcional seria mais o aspecto do nosso dia a dia, né? A pessoa saúde, né? De maneira geral, a saúde de maneira geral, Sim. Né? Que na verdade, quando a gente busca isso que a Rafa falou, até da hipertrofia, ou de uma melhora no seu desempenho, porque tudo funciona de acordo com essa melhora de desempenho, né? Sim. E quando a gente procura buscar tudo isso, acaba acontecendo isso automaticamente, essa resposta vindo das pessoas. Com certeza. Ô, Rafa, então quer dizer, já direcionando para uma outra coisa,
As pessoas que aí na internet, e a nossa preocupação geral, quando se trata do exercício físico, as pessoas, de uma maneira geral, até das próprias blogueiras, elas acabam copiando e achando que um exercício, de maneira geral, serve para todos, né? Sim. Que é um grande erro, né? A gente precisa fazer essa avaliação para poder distribuir corretamente os exercícios. Na nutrição não é diferente. E o que é que tu me diz disso que as pessoas sempre acabam copiando essas dietas do que se direciona geralmente na internet, né? Dá um alô para essas pessoas aí para elas entenderem melhor. Na verdade, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, isso, ao invés de trazer benefícios, pode trazer vários malefícios, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho alergia alimentar à proteína do leite, alergia alimentar tardia. Então, eu demorei para descobrir e eu tinha uma dificuldade muito grande em conseguir atingir alguns objetivos. Eu me sentia mais inchada, retinha mais líquidos, meu intestino não funcionava de forma adequada e eu não sabia o porquê. E, na verdade, era porque eu consumia com uma certa frequência iogurte. E aí, no momento que eu retirei ele da minha dieta, eu tive um resultado muito mais significativo. E aí, né, se de repente você tem um alimento específico na dieta da blogueira X que você segue e você está lá se esforçando, fazendo e não tem resultado, pode ser por isso. E não só isso, né, tem essa questão da adequação energética. Por exemplo, eu tenho um gasto energético diferente do da Jo. Se eu for consumir o que ela atualmente consome, provavelmente eu vou engordar. Né? Isso tem tudo a ver, né, Rafa? É muito interessante, Sim. Porque depende disso mesmo. Com certeza. O meu gasto energético é menor, eu sou menor. Então tem tudo isso. É ilusão. Seguir a dieta do amigo. Gente, isso é muito legal, porque isso se chama, dentro de tudo o que a gente, na verdade, tenta mostrar o caminho da saúde, é isso, que as pessoas entendam que cada pessoa é diferente da outra, e que cada pessoa vai responder. O que é bom para mim não é bom para você e vice-versa. Por isso, a gente tenta orientar sempre, né, nesse sentido, para que você busque uma orientação profissional. Hoje nós estamos aqui. Você pode participar fazendo a sua pergunta, né? Nós fizemos aí durante a semana uma pesquisa na internet, né? A gente já vai colocar para vocês. Aliás, fique ligadinho conosco, porque daqui a pouco vai rolar aí uma receita feita aí pela nossa Nutri Rafaela hoje. Vai rolar um sorteio de brinde também, que a Rafa vai aí dar um presente para quem estiver aí compartilhando, né? Marcando alguém, porque o nosso objetivo é esse, gente. A gente aqui quer dividir conhecimentos para que você possa aplicar no seu dia a dia. Rafa, muito bem, você falou aí desses suportes energéticos, né? Vamos conversar um pouquinho o que é esses suportes energéticos e por que a gente precisa deles? Então, principalmente no exercício físico, quando a gente não tem um aporte energético adequado, a gente pode desencadear uma série de sintomas, como desequilíbrios hormonais, diminuindo níveis de testosterona e estrogênio, que não é nada interessante. Então, é muito comum mulheres atletas que não consomem o que deveriam não menstruar. Os homens também querem muito aumentar os níveis de testosterona e às vezes não consomem o que deveriam e podem estar baixando esses níveis, o que também não é saudável, né? Também baixar a imunidade, fazendo com que a pessoa não consiga treinar. Então tem gripes de repetição, resfriados, sinusite, rinite, enfim, uma série de sintomas que podem também estar diminuindo os treinos, né? O que não é interessante. Alterações psicológicas, mudança de humor, insônia. Então, tudo isso só prejudica ao invés de ajudar. Então, por isso que é muito importante adequar tudo isso, né, individualmente. Ô, Rafa, assim, ó, principalmente as principais fontes que não podem faltar. De acordo com isso que tu falou, assim, uma pessoa que hoje ela não tem um plano alimentar, não sabe, mas ela vai seguir uma dieta de alguém, né, indo contra o que nós estamos falando aqui. Mas ela tira toda a sua fonte de carboidrato, por exemplo. Muito comum. Que tem essas dietas da moda, né? Tira carboidrato, ou é só proteína, enfim. Vamos dar uma orientação nesse sentido que eu acho bem legal, né? Que aí é onde acontece isso que tu acabou de falar para nós aí, né? De uma forma geral, o ideal é que a dieta seja equilibrada, né? Rica em vitaminas, minerais. As principais fontes são as frutas, verduras, legumes, mas é muito importante que tenha todos os macronutrientes, que seriam os carboidratos, né, que são o principal substrato energético utilizado durante a atividade física, as gorduras,
que são muito importantes para a função hormonal, para a absorção de vitaminas, como vitamina A, K, a D, a E, que são vitaminas lipossolúveis. Também as proteínas, que auxiliam nessa questão da recuperação muscular, e são muito importantes para construir, né, a questão da musculatura, importante para a síntese proteica. Muitas pessoas almejam um aumento de massa muscular, mas consomem grandes quantidades de proteína no almoço e no jantar e deixam as outras refeições com uma quantidade muito pequena de proteína. Isso também não é bacana. E também as vitaminas e minerais, né, que a gente precisa cuidar, bastante compostos bioativos para auxiliar nessa recuperação muscular também, presentes nas frutas vermelhas, presente no cacau, no chá verde, enfim. O Rafa, hoje se falando em dieta, a gente nem mais passa fome, se come muito melhor, né? Com certeza. Hoje, gente, eu posso garantir para vocês, nossa, eu tenho um plano alimentar super bacana que me dá tudo isso para poder treinar, para poder manter essa forma física super saudável, né? Então é demais. Então é isso que é a ideia. Não pense você que se você tirar todos os carboidratos, é aí que vai estar o seu processo de emagrecimento. Se você tira toda essa fonte, acaba ficando até sem força para treinar, né? Sim. E aí o que acontece? O tal cansaço, não tem à disposição, gripes frequentes. Então o segredo é isso, né, Rafa? É o equilíbrio. É isso tudo que a Rafa colocou pra gente, né? O controle das vitaminas. A gente tem uma outra entrevista aqui que a gente fez com o Dr. Leonardo e a gente falou dessa importância do controle dos exames, né? Sim. Que vocês podem estar orientando a dieta baseada nos exames. É assim, não é, Rafa? Na verdade, o que eu costumo pedir? Eu solicito os exames e aí, se eu não consigo atingir com um plano alimentar, né, as vitaminas e minerais que estão em falta, a gente acaba suplementando. Mas nem sempre isso é necessário. Por meio da alimentação, a gente consegue fazer muita coisa, mas infelizmente, às vezes, a deficiência é tão grande que só via suplementação. Então já é uma perguntinha aí. Então, quando suplementar, Rafa? As vitaminas e minerais quando dão abaixo, né? Por exemplo, a vitamina D, eu não vou conseguir aumentar ela só com a exposição ao sol se ela estiver muito baixa, porque às vezes tem uma questão também de absorção. E não só, e no inverno, por exemplo, como que a pessoa vai se expor? Né? Fica complicado, depende também da época do ano e tudo mais, mas a suplementação de suplementos esportivos já muda. Né? Essa suplementação nem sempre é necessária, é só quando realmente você precisa complementar a dieta, assim como as vitaminas e minerais. Se você precisar complementar, você entra, mas nem sempre isso é necessário. Por meio da alimentação a gente consegue suprir muita coisa. Por exemplo, assim, a gente aí, bem no popular, aí onde as pessoas sempre perguntam pra gente, eu preciso tomar whey? Certo? Uhum. Então aí, Rafa, vamos ver, quando que as pessoas vão precisar suplementar? Quando não consegue, por exemplo, fazer uma grande refeição logo após o treino. Seria interessante entrar com o whey para auxiliar nessa questão da recuperação, caso não consiga, por exemplo, tem gente que treina às 11. Depois vai almoçar, não tem necessidade de incluir o whey aí, né? Ou treina pela manhã, mas depois vai voltar para casa. Pode fazer uma refeição que tem uma quantidade de proteína, incluir ovos, por exemplo. Não seria necessário utilizar o whey. Mas quando está no meio da manhã ou no meio da tarde, quer treinar, quer auxiliar nessa questão da recuperação muscular, de repente na hipertrofia muscular, aí de repente entraria o whey. Mas é muito importante que seja feito cálculos também. Aí entra o papel da nutricionista, né? Para ver se realmente é necessário, se não vai conseguir fechar as proteínas da dieta com as fontes alimentares. Gente, isso é muito legal para a gente entender que os suplementos só precisam mesmo quando é necessário. A ideia de que tem que ser aquilo porque aquele está tomando isso, né? Então esse papel é fundamental para que a gente entenda e a gente consegue tudo à base da alimentação saudável, consegue suprir isso. Então isso é muito importante. Gente, fica ligadinho porque tem dicas muito boas aí com a doutora Rafaela. Rafa, diz aí pra Jô sobre os pré-treinos, né? Vamos falar um pouquinho, porque às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? O que consumir antes de um treino, o que consumir depois de um treino, né? Um básico aí bacana para que as pessoas possam entender um pouco melhor sobre isso. Com relação a essa questão do pré-treino, é muito individual, como tudo na nutrição, né? Para quem almeja o emagrecimento, de repente eu não vou entrar com o principal substrato energético utilizado durante o exercício, que é o carboidrato, e que é o mais comum utilizar no pré-treino. Né? Se a pessoa quer emagrecer, de repente eu vou utilizar alguma fonte de gordura, que também pode ser utilizada
como energia, mas não vai dar um pico de insulina, então vai auxiliar nessa questão do emagrecimento. Mas na maioria dos casos, o carboidrato vai ser a primeira escolha, porque é o principal que a gente utiliza durante a atividade física. Só que a gente tem que pensar, as pessoas ficam muito ligadas a essa questão do pré-treino logo antes, né? Tipo, meia hora antes. E não é bem assim. O que a gente aproveita durante o treinamento é o que você vem consumindo várias horas antes. Então, um pré-treino ideal seria 2 horas antes, 4 horas antes. Aquela pessoa que treina pela manhã precisa jantar muito bem à noite, consumir fontes de carboidrato à noite para conseguir ter um bom desempenho no treino da manhã. E não simplesmente acordar, comer logo antes qualquer coisa e treinar. Às vezes pode até prejudicar essa questão do desempenho, dependendo do que vai consumir e quanto tempo dá de intervalo. Pelo menos 1 hora seria o ideal. Então isso é legal, gente. Por isso o nome plano alimentar, porque tudo já tem uma preparação, uma coisa leva a outra, é uma consequência, né? Sim. Então isso é muito legal, Rafa. E assim, geralmente para treinar, então a pessoa vai treinar, por exemplo, vamos colocar às 10 da manhã, até que horário ela poderia fazer uma alimentação, de acordo com o seu plano alimentar, que não atrapalharia no seu rendimento, né? Na verdade é muito relativo com relação aos hábitos da pessoa, né? Rafa, eu vou treinar, mas eu saio do meu serviço. Eu não vou poder dar qualquer coisa para ela consumir. Provavelmente eu vou dar algo mais calórico lá pelas 8 horas da manhã, e aí ela vai direto do trabalho para o treino, por exemplo. Vou dar um exemplo, uma crepioca, que vai a tapioca, o ovo recheada com banana, né? De repente, lá umas 2 horas antes, ela vai treinar. Ou, se ela estiver em casa, 1 hora antes, um suco de açaí com banana, também pode ser uma boa opção 1 hora antes. Que daí é um pouco mais leve. É uma coisa um pouco mais leve. Então, tudo de acordo com isso, né? E o relato do paciente é muito importante, porque eu tenho pacientes que comem muito 1 hora antes e não sentem desconforto. Tem outros que 2 horas antes consomem alimentos e não conseguem treinar com tanta eficiência. Tem que ser um pouco antes. Então é muito individual. Gente, é isso mesmo. A gente está dando uma pincelada geral, mas sempre levando em consideração essa individualidade de como você vai responder, de como o profissional vai te acompanhar nesse sentido para realmente te dar, né, esse suporte. Nós conversando outro dia e a Rafa me colocou uma situação muito interessante quando ela monta, né, um plano alimentar de uma pessoa. Ela faz uma entrevista com a pessoa para conhecer os seus hábitos, enfim. E aí ela me relatou que, às vezes, algumas pessoas, né, elas tendem a esconder, às vezes, a sua vida, talvez até por vergonha, ou porque comem doces escondidos. Isso é muito comum, isso, né, é algo que a gente deve colocar dessa forma, porque isso acontece na vida das pessoas. Só que quando isso é escondido, né, quando ela faz esse plano alimentar, isso influencia na ajuda, né, nesse auxílio do processo de emagrecimento. É legal tu falar um pouquinho sobre isso, Rafa. Com certeza, porque às vezes acontece mesmo de omitirem algumas informações e aí isso acaba complicando na hora do planejamento alimentar, porque eu faço cálculos, só que eu levo em consideração o que a pessoa também me passa como informação. Então, às vezes, o que ela me relata do que eu calculei está muito longe, então eu tenho que fazer uma média daquilo. E às vezes a pessoa começa a seguir o plano e não consegue dar continuidade, porque se sente fraca, por uma série, né, inclusive pela restrição muito severa, que não é o meu intuito. Só que às vezes, pelo que ela me relatou, eu ter feito uma média ali acaba não dando certo. E, na verdade, também essa questão do paciente que está fazendo o acompanhamento, né, e aí não tem os resultados que gostaria e chegam até o consultório e eu acho que o plano alimentar não está sendo eficiente. E na verdade não, foram os deslizes. E isso é muito comum acontecer e às vezes eu modifico o plano alimentar e fica mais difícil do paciente seguir, sendo que na verdade ele só deveria ter seguido o plano alimentar, né? E não ter consumido tantas refeições fora do que eu passei. Isso é muito interessante, porque na verdade, dentro dessa orientação,
é necessário conhecer esses hábitos, né? Sim. Ô, Rafa, em relação a isso que tu me colocou, uma pessoa que vive comendo doces, né? Que ela tem esse hábito, gosta, tem pessoas que têm essa vontade, esse desejo. Então, quando se corta isso de uma vez por todas, fica realmente difícil e talvez por isso, às vezes, as pessoas não consigam chegar até o final, não é mesmo? Na verdade, o doce é viciante, né? E ele traz um prazer muito grande. Então, geralmente, essas pessoas que consomem muito doces, geralmente são pessoas mais ansiosas, né? Então, às vezes, não é só o tratamento nutricional, às vezes precisa de um tratamento psicológico junto, e para a gente aí conseguir ter um resultado legal. Mas com relação a esses doces, às vezes o que acontece? A pessoa restringe muito o carboidrato da dieta e compensa com chocolates, com açúcares, porque sente essa necessidade, né, essa vontade de consumir o doce justamente por precisar dele, só que não coloca de forma adequada. E aí não tem resultado, né? Gente, é muito interessante porque a gente chama essa vitória, essa conquista de quando a pessoa chega lá, né, de um tripé muito importante, que é uma alimentação balanceada, né, que é o exercício físico e que é o trabalho, que é o poder da mente, né, onde a pessoa precisa acreditar essas ferramentas. Nós trouxemos aqui também, depois você pode buscar nos outros programas, a gente trouxe uma psicóloga e falamos sobre isso, sobre a importância dessa ferramenta aí tão poderosa. Através do exercício físico, a gente consegue estabilizar alguns hormônios, né, a produção de alguns hormônios. Então, são tudo ferramentas interligadas, alimentação, o exercício físico, esse poder da mente. Então, são fatos importantes que precisam estar sempre, né, fazendo parte da nossa vida. E como a Rafa muito bem colocou, é viciante, porque pode ser até químico um processo e até a parte mental, né? Então, é muito complicado, por isso essa importância mesmo, né, Rafa? E, Rafa, no sentido dos doces, né, claro que com certeza vocês vão indicar alguma coisa referente ao açúcar bom, né? Uhum. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Como a gente vinha falando, que muita gente fala do vilão do açúcar, né? Esses vilões aí que incomodam muitas pessoas. O que é esse ponto de vista através da nutrição? Depende, né? Para alguns pacientes eu acabo reduzindo, não dá para ser tudo de uma vez só, como a Jo colocou anteriormente. São momentos, né? Se a pessoa consome muito açúcar, eu vou tentar diminuir num primeiro momento, até conseguir realmente excluir o açúcar, porque no meu ponto de vista, eu acho que não é necessário. Acredito que tenha outras fontes alimentares que vão te dar esse aporte, né, Jo, de carboidratos de uma forma mais saudável. Para quem gosta muito de doce, eu acabo utilizando mel, ou para quem não consegue ficar sem o açúcar, eu utilizo um açúcar mais saudável, como o açúcar mascavo, porque, querendo ou não, a gente já se expõe a esses alimentos no final de semana, né? A gente vai fazer alguma confraternização, vai consumir já, então não precisa estar presente todos os dias na alimentação. Mas é bem relativo. Eu tenho pacientes que consomem todos os dias, até porque não tem um aporte financeiro tão bom, praticam muita atividade física, até essa questão da suplementação é difícil, e às vezes eu acabo mantendo até para conseguir fechar as calorias da dieta. Eu dou prioridade para outros alimentos, mas às vezes eu acabo incluindo. Assim como tem outros, eu tento tirar, né? Um paciente com resistência à insulina, um paciente diabético, com certeza eu não vou deixar. Equilíbrio é a palavra-chave. A gente sabe que daí, tem doces bons que a gente pode introduzir na nossa dieta, né, Rafa? certeza. Então, isso é todo um segredo, por isso a gente quis, né, realmente falar um pouquinho de quando você vai fazer uma entrevista com uma nutricionista, por exemplo, você falar mesmo o que te incomoda, os teus anseios, os teus desejos, para que eles possam te indicar pelo melhor caminho e assim a gente ter essa excelente resposta. E isso é muito legal, né? Rafa, e o sal na nossa dieta aí, hein? O sal, na verdade, eu não vejo como um problema tão grande. Claro que algumas pessoas consomem em excesso e isso, a longo prazo, pode sim ser prejudicial, principalmente para pessoas hipertensas ou que têm hipertensos na família. Mas é bem difícil eu encontrar pacientes com um consumo tão elevado assim de sal. Algumas pacientes até apresentam mais retenção hídrica, mas às vezes está mais relacionado com a deficiência de potássio do que o alto consumo de sal. Então, por isso que é importante também avaliar esses minerais, né, para ter certeza
do que realmente está faltando ali no paciente. E pacientes, por exemplo, que fazem maratona, ciclismo, inclusive a gente adiciona mais sal, né, durante a competição, porque Se perde muito, né? É isso perde mesmo. muito eletrólito, então a gente acaba repondo esses eletrólitos, né? Então o sal pode ser vilão para algumas pessoas, né, e benéfico para outras, dependendo do momento. Gente, é demais, né? Eu fico completamente apaixonada, até porque a gente consegue atingir os objetivos, né? E é muito legal, tendo todo esse acompanhamento, esse suporte que há algum tempo atrás a gente nem ouvia falar, né? Então eu fico simplesmente fascinada, tudo está, né, nas nossas mãos. Eu digo que as pessoas de sucesso são aquelas que sabem administrar o seu tempo e o seu dinheiro. Então, a desculpa de que eu não tenho tempo para fazer alguma coisa ou eu não tenho dinheiro para fazer alguma coisa, isso não existe. Às vezes a gente sai num final de semana, come uma pizza, come mais alguma outra coisa, algo que de repente nem traz tantas coisas boas para a gente, e talvez uma economia de algo faz toda a diferença para te pagar alguma coisa, para alguém te dar esse suporte. Pagar uma academia ou pagar um nutricionista. Então é tudo questão de se organizar. A gente ter prioridades para a gente poder atingir os nossos objetivos, né? E aí o seu tempo da melhor forma, né? Esses dias a gente colocou uma frase lá no Instagram assim: se você tem tempo de estar no Instagram, então você tem tempo para treinar. Porque é isso, né? Eu acho que impossível ao longo do nosso dia a gente não separar meia hora para a gente poder colocar isso nos nossos dias, nem que seja 3 vezes por semana de meia hora. A gente sabe que não é o ideal, mas pelo menos para você cuidar da sua saúde. Então fica o alerta aqui, né? E a gente está aqui justamente para trocar, para fornecer, para compartilhar essas dicas preciosas para você e para sua família. E agora a gente vai pular um pouquinho para a gente ver a participação aqui de algumas pessoas, né, que fizeram algumas perguntas para a gente, né, Rafa? E se você ainda estiver ligadinho conosco agora, você pode fazer a sua pergunta. Aproveite que a Rafaela está aqui conosco. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, faça a sua pergunta. Eu estou aqui ligada. Até vamos ver quem é que está nos acompanhando aqui. Vamos lá. Fabiana Soares de Moraes. Legal, Fabi. Arlete, sempre a nossa guerreira querida. Gente, olha só. Estou aqui com o look da minha amiga Arlete. Daqui a pouco eu vou ficar aqui em pé para vocês verem que look bonito. Ela que tem uma loja super bacana, né, e que traz aí novidades para todos nós. A Kênia, minha aluna querida, aí prestigiando também. Luciana Vera Wolff. Doutora Rafaela, uma excelente profissional. Parabéns pela entrevista, Jô. Ó, o pessoal ligadinho aqui com a gente, ó. Vamos lá, maravilhosas, Rose Martins, Ivone Lopes de Oliveira. Muito legal. Deixe seu comentário aqui com a gente. Faça uma pergunta, se você tem dúvida sobre alguma coisa, ainda dá tempo para a gente aí compartilhar dicas importantes com você. Vamos lá então, Rafa, vamos ver aqui o que as pessoas perguntaram aqui para nós. Vamos lá. O que é mais importante a ser considerado na fase inicial da menopausa, além do exercício? Doutora Rafaela. Então, a menopausa é uma fase, né, um pouco complicada, né, mas que a maioria das mulheres passam, e é uma alimentação equilibrada, de uma forma geral, auxiliará muito. Uma alimentação rica em vitaminas, minerais, que é frutas, verduras, legumes, balanceada em macronutrientes, como carboidratos, lipídios e proteínas, vai ajudar muito. Tem alguns alimentos específicos que têm fitoesteróis, como o suco de uva, o amendoim, que auxiliam também a diminuir alguns sintomas. Tem o chariamora branca, que diminui também essa questão dos calorões. Tem a maca peruana, que é uma raiz que auxilia nessa questão da libido, que costuma diminuir bastante, né? E também nessa questão dos calorões, então ela auxilia a melhorar essa questão hormonal. Geralmente é isso que eu utilizo no plano alimentar. Confesso que eu não tenho muitas pacientes que estão passando por esse processo agora, então não é uma coisa que seja tão quente, né? Mas é basicamente isso. Mas legal, porque através dessas reposições se consegue, né, ter uma qualidade de vida nesse período, né, onde a preocupação de muitas mulheres, né? Então, com todo esse suporte, gente, muito legal isso. E procurar fazer um acompanhamento para que você entre nessa fase de uma maneira muito mais tranquila. Isso é muito legal mesmo. Outra coisa que é importante
manter um consumo legal de cálcio, aí entra o iogurte, a semente de gergelim, né? Pode ser o tahine, que é rico em cálcio, magnésio, as fontes de vitamina K são muito importantes, para que não ocorra uma desmineralização óssea, né? Que é muito comum a osteoporose nessa fase, começar, né, a haver uma retirada de cálcio dos ossos, então esses alimentos auxiliam também nessa questão. Gente, viu como esse suporte é importante, né? Olha só o que ela falou aí, né? Justamente junto com isso vem várias outras, né? Outros fatores importantes para que a gente possa estar bem. Nossa saúde sempre em primeiro lugar e, consequentemente, tudo isso vem junto, a estética vem junto, né? É como a gente sempre fala, né? Quem não quer se olhar no espelho, né, e se gostar, isso faz parte da nossa autoestima, da nossa felicidade, da nossa alegria de viver. E o nosso corpo que Deus nos deu com tanto cuidado, né, para que a gente possa cuidar dele de uma maneira saudável mesmo, gente. Então isso é muito legal. Rafa, quantidade de água por dia de uma pessoa diferente da outra, né? Mas aí uma média para que as pessoas possam entender. Então, é uma continha que a gente costuma fazer, né, por quilo de peso. 0,35 ml por quilo de peso, se eu não me engano é isso. Certo. Mas a atividade física também, né, acaba com o suor, com a perda desses líquidos. É importante também acrescentar um pouco mais, né, durante a atividade física, mas tem se falado muito nessa questão da individualidade, também nessa questão da hidratação, certo, né, porque o excesso de água também não é interessante. Então, é interessante que vocês também respeitem o seu corpo, né? Claro que a sensação de sede já é um sinal de desidratação, então você não precisa esperar a sede, mas também não precisa tomar água o tempo todo, né? Até depois eu posso confirmar com relação a esse cálculo, mas tranquilo, eu acho que é isso aí mesmo. Mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo, Rafa, e até porque, assim, é como tu colocou, né? Sempre partindo da individualidade, nós vamos falar muito sobre isso. Porque, às vezes, uma pessoa que vai dançar, por exemplo, a zumba, né, que é super na moda, aí, uma atividade onde a gente perde bastante líquidos, né, dançando, enfim. Tem uma pessoa que vai suar bem mais que a outra, então essa vai ter a necessidade de repor bem mais água do que outra, né? Então, tudo é de acordo com como você, né, faz, como você... como acontece no seu dia a dia mesmo, né? Sim, tem gente que dá de tudo no exercício, né? Tem outras que fazem bem no seu ritmo, isso acaba interferindo também, né? Então, depende muito. Muito legal. Aqui nós temos mais uma pergunta. Qual a diferença entre os alimentos integrais e os normais? Os alimentos integrais, eles contêm mais fibras, então eles dão mais saciedade, eles contêm mais vitaminas do complexo B, então é sempre interessante optar pelos alimentos integrais, né? Eles auxiliam na formação do bolo fecal, então auxiliam nessa questão também do funcionamento intestinal, são mais interessantes. Então o integral seria mais próximo do natural. Com certeza. É isso, né? Então essa é a diferença, né? Em relação ao pão, Rafa, porque hoje a gente vê, né, vocês compartilharem muitas receitas, isso também faz parte do meu dia a dia, como tu falou da crepioca, né, da tapioca, as panquequinhas com ovos, né? Isso geralmente já dá para substituir o pão, não dá? Dá. Claro que existem muitas pessoas que podem consumir o pão, que não tem nenhuma hipersensibilidade alimentar. As pessoas estão com receio de consumir o pão atualmente. Realmente, tem pães que não são interessantes. Que se você vai olhar no rótulo, tem várias coisas desnecessárias, que é o pão industrializado. Mas para quem pode fazer um pão em casa e que não sente nenhum desconforto ao consumir o pão, não precisa excluir ele da dieta, né? É óbvio que se você não pratica nenhuma atividade física, se você não tem bons hábitos alimentares, e aí comer pão de manhã, à tarde e à noite, porque muitas pessoas acham que jantar faz mal, não vai ser, né, uma boa opção. Realmente isso a longo prazo pode vir a fazer mal, principalmente se você não tiver um intestino totalmente íntegro, né? Se não tiver uma boa produção de bactérias boas, mas de forma geral o pão não é tão vilão assim como as pessoas pensam. Isso é muito individual de pessoa para pessoa e a gente pode sim substituir por... Hoje tem muitos pães, né, para quem não... Sobre o consumo de carnes vermelhas. É realmente indispensável ou não? Perguntinha vindo lá do nosso Insta. Não, não é essencial o consumo de carne vermelha.
As outras carnes podem substituir ela perfeitamente. Ela contém uma quantidade um pouco maior de ferro, mas vários alimentos contêm ferro, inclusive as outras carnes. Então, não é essencial. Não é mesmo. Muito pelo contrário. Na verdade, no meu ponto de vista, não é algo indispensável. Eu dispensaria. Olha só, a dica da nutricionista Rafaela. Uma vez na semana tá mais do que bom o consumo da carne vermelha e olhe lá, né? Certo. Ô, Rafa, então substituição, carnes, frangos... Frango, peixe, carne de porco, ovos. Certo. Existe uma quantidade padrão por pessoa ou também vai de acordo com... Também. Peso. Certo. Porque às vezes as pessoas acham que vai comer bastante carne e não está engordando, e engorda também a proteína, né? Às vezes o carboidrato que é só o vilão, mas o excesso de proteína também, não é? O excesso de qualquer macronutriente vai engordar. Qualquer um. Não adianta fazer uma dieta cetogênica e consumir uma quantidade de gordura exacerbada, né? Vai engordar da mesma forma. Muito bem, gente. E aqui tem mais uma perguntinha que já foi respondida lá, mas a Rafa também pode dar mais uma pinceladinha aí. O que é nutricionista esportiva? Rafa, em rápidas palavras aí para relembrar. Então, a nutricionista esportiva faz basicamente o papel da nutricionista convencional, só que dá uma ênfase na melhora da performance, né? E evita as REDs, que é a deficiência energética relativa ao esporte, né? Que são todos aqueles sintomas que eu falei anteriormente, alterações hormonais, alterações da imunidade, psicológicas, entre outras coisas. E até porque, gente, tem pessoas que são atletas mesmo, né? Que vivem do esporte e que aí precisam desse suporte energético um pouco maior de acordo com o que eles precisam, né? Então essa parte aí da nutrição, ela dá esse suporte para todas as pessoas de maneira geral, jogador de futebol. Sim, e é né? engraçado porque eu tenho pacientes que vieram até mim sem menstruar, ou menstruando de 3 em 3 meses e por conta do exercício físico aliado a uma dieta com poucas calorias. Então, às vezes é mais comum do que a gente imagina. Olha só, alteração hormonal, né? Sim. Déficit de... sem menstruar, déficit de estrogênio, de LH, de vários hormônios relacionados à fertilidade, né? Gente, isso é muito importante, deixa aqui o nosso alerta também sobre os exames preventivos, sempre em dia. Então, o déficit de um hormônio, ele pode acarretar várias consequências até graves para você, né? Até mesmo de uma simples indisposição, aquele cansaço, aquela falta de vontade em tudo, aquele desânimo, até, né, o que a gente chama da falta da menstruação também, que gera, são tudo consequências que precisam ser analisadas. Então, a importância de pelo menos uma vez ao ano você dar um check-up, né, visitar o seu médico e estar sempre ligado nessa situação. Vale aqui o nosso alerta. Tem mais uma perguntinha aqui. Estou tirando os carboidratos das minhas refeições, por conta mesmo. Me sinto fraca. A gente acabou de falar, mas vamos dar mais uma pincelada aí, né, Rafa? Então eu te sugiro a procurar um acompanhamento, procurar um nutricionista, né, para fazer um acompanhamento. Porque realmente isso não basta, né, só retirar os carboidratos, precisa fazer ajustes na dieta e tu vai continuar se sentindo fraca. Isso pode ocasionar uma série de outros sintomas que não são saudáveis, né? Porque mesmo que você retire o carboidrato, você precisa incluir outros macronutrientes para compensar essa retirada, para que você não se sinta fraca. Então é muito importante que você procure ajuda. Gente, vale as nossas dicas, muito bom. Tem mais uma perguntinha aqui, essa aqui eu vou ajudar a responder também. Olha só, que tipo de treino fazer para quem tem dores no joelho? É preciso perder peso? Bom, se a pessoa que está perguntando, talvez ela realmente se encontre aí no sobrepeso, né? É preciso perder peso? E aí, com certeza, né, Rafa, dores articulares, a gente precisa estar aí dentro de um padrão de peso, que a gente precisa estar saudável, então dores no joelho tem que cuidar. E aí a gente acaba fazendo, às vezes, atividades de impacto, né, quando a gente está no nosso peso aí um pouquinho mais acima, isso com certeza vai gerar desgaste articular. E a gente sempre orienta, a pessoa vai iniciar um programa de treinamento, até chega com certeza aqui para a Rafa vai compartilhar comigo. Mas dores, quando a pessoa chega num quadro agudo com dores, a gente pede para procurar um médico para fazer a avaliação dos exames, para a gente realmente
saber o que está acontecendo. Não que uma pessoa com dor, né, ela não vá conseguir exercer um treinamento aqui como ela está perguntando para nós. Mas a gente vai saber o que está acontecendo. Se estiver na fase aguda, a gente vai aguardar o processo para poder entrar com fortalecimento muscular para que essas dores possam realmente ser aliviadas, né? Ela possa ter uma qualidade de vida. E aí a parte do perder peso, aí entra a nossa nutrição junto, né, Rafa? Com certeza o emagrecimento vai ser bem importante. E também algumas condutas, né, nutricionais, como a inclusão do colágeno hidrolisado, do colágeno tipo 2, também vai estar auxiliando nessa questão. Fontes de vitamina C vão auxiliar. Então é um conjunto, né, além dessa restrição calórica para auxiliar no emagrecimento. Gente, cuidado com as articulações. O que ela falou é super poderoso, porque tem indicações, tem suplementação, né? Às vezes tem que diminuir também o processo inflamatório, às vezes o corpo está inflamado, né? Então essa dor também está relacionada com uma inflamação associada à obesidade ou relacionada ao excesso de peso, que é um processo inflamatório. Às vezes a gente precisa diminuir a inflamação também com a alimentação, com alimentos com compostos bioativos, né, presentes nos alimentos, como as frutas vermelhas que eu já falei anteriormente, o cacau, o chá verde, o gengibre, a cúrcuma, entre outros alimentos. Maravilhoso. Muito, muito precioso, né? Essa entrevista de hoje aí, muito legal. E aí é o que a Rafa acabou de falar, gente. Prestar atenção na nossa vida, né? Às vezes um alimento que você está ingerindo aí, ele é completamente tóxico para a sua vida e isso vai gerar dor. E às vezes, tirando isso da sua vida, está resolvido o problema. Às vezes é mais fácil do que se parece, não é assim, Rafa? Tem casos assim? Já aconteceu contigo, Rafa? Sim. Sempre. Sempre acontece, sim. E tira um certo tipo de alimento e acaba aliviando. Até um inchaço abdominal, né? Geralmente o que as pessoas, né? Geralmente é o alimento que a pessoa mais gosta. Uhum. Ou é aquele alimento que a pessoa consome com uma frequência muito grande, né? Várias vezes ao dia e acaba ocasionando alguns sintomas desagradáveis. Muito bom, gente. Tem mais uma perguntinha aqui, antes da gente passar uma receitinha maravilhosa para você. Como diminuir a fome? Ai, ai, ai. Porque é bom comer, né, gente? Mas hoje tem tanta coisa boa e saudável, nutritiva pra gente. Mas às vezes as pessoas passam por essa dificuldade. Vocês têm um auxílio em relação a isso? As fibras auxiliam muito nessa questão, né? Os alimentos integrais, as fibras de adição, chia, linhaça, psyllium. Um bom funcionamento intestinal, aí entram os probióticos, porque se o intestino estiver bom, ele auxilia a regular alguns hormônios relacionados com a saciedade, com a fome. Então, um bom intestino funcionando corretamente auxilia muito nessa questão também. E as gorduras dão muita saciedade, e as pessoas têm muito medo das gorduras, mas a gente tem várias gorduras boas, como as presentes nas castanhas, no abacate, no coco, no azeite de oliva, e que podem auxiliar também nessa questão da saciedade. Muito legal. Rafa, nós vamos voltar já já. A gente tem agora uma dica aí poderosa para você, uma receitinha indicada pela Rafaela Cavalheiro, que está aqui hoje na TV Nosso Povo, no programa Fitness Transforma. Vamos lá? Estamos hoje aqui com a doutora Rafaela Cavalheiro. Rafa, se apresenta aí para os nossos amigos. Olá, pessoal. Então, eu sou a Rafaela Cavalheiro, como a Jo falou. Sou nutricionista clínica funcional e esportiva funcional. E hoje estou aqui para apresentar um suco funcional para vocês. Então, nessa receita, nós utilizaremos morangos, que são excelentes para o sistema imune por serem fontes de vitamina C. Depende do tamanho, mas 5 morangos é uma quantidade bem bacana, tá? Uma maçã é fonte de flavonoides e também tem função energética que a gente precisa durante a atividade física para conseguir manter ela, né? Temos a beterraba aqui também, que tem um potencial vasodilatador que auxilia no fluxo sanguíneo e também na performance física. Também é fonte energética. E aqui uma lasquinha de gengibre, que é anti-inflamatório, é antioxidante, previne o envelhecimento, auxilia também a combater radicais livres, auxilia na recuperação muscular. E cerca de 200 ml de água. Vamos lá.
essa quantidade rende 2 porções. E olha a cor desse suco, gente, que maravilha, né? Isso, cor da saúde, olha. Suco super poderoso, né, Rafa? Olha que legal. Nutrientes para dar e vender, né? Gente, olha só, fica essa dica excelente aqui, um excelente pré-treino, né, Rafa? Com certeza. Olha esses nutrientes poderosos que vão alavancar a sua saúde, porque aqui a nossa preocupação é essa, é oferecer conteúdos de qualidade que favoreçam a sua saúde, um anti-age poderoso para você e sua família. Muito bem, muito obrigada pela atenção, nos vemos nos próximos vídeos. Tá aí, gente, uma super receita de um pré-treino aí, você às vezes que está na correria do seu dia a dia e viu que delícia, às vezes não é tão difícil quanto parece, né, Rafa? E a gente vai trazer muitas outras aí, com certeza, né? Só para a gente fechar um pouquinho mais aqui, e algo que tu podes direcioná-los para um pós-treino. A gente falou um pouquinho do pré-treino, né? E o pós-treino? O pós-treino, na verdade, é tudo que você consome após a sessão de treinamento. O ideal é que você consuma algo aproximadamente 30 minutos após, né, ou o mais rápido possível. É bacana dar esses 30 minutos de intervalo para que a circulação volte, né, a funcionar de forma correta, porque geralmente ela está, né, nos membros que foram trabalhados e não nessa questão intestinal, para não ocasionar nenhum problema intestinal também, né. É bacana dar esse intervalinho, mas logo após é interessante consumir alguma coisa. É interessante que tenha proteínas e também carboidratos para auxiliarem nessa questão da recuperação muscular. Compostos bioativos serão bem-vindos também para auxiliar na recuperação, diminuir o estresse oxidativo, diminuir as chances de lesão, né? E também, com relação as outras refeições também são importantes, então não basta você só fazer um bom pós-treino e esquecer das refeições seguintes. Então tudo que você vai consumir nas próximas 24 horas são importantes para essa recuperação muscular. E é a função, né, do pós-treino, auxiliar na recuperação muscular mesmo. Então vamos fazer aí uma lembrança bem boa para você que está chegando agora aí, nesse sentido, é muito legal sobre o plano alimentar, né? Que ele é um conjunto, não é só aquele pré-treino, aquele pós-treino, é todo um trabalho elaborado para você, de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu dia a dia. Isso é maravilhoso, né? Parabéns pela excelência sempre no trabalho que vocês desenvolvem aqui, esse apoio na nossa cidade, muito legal mesmo. E agora, a gente aí fazendo as nossas considerações finais, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a pesquisa que a gente levou para as pessoas. A gente gostaria de saber como é que era o seu dia a dia, e aí aqui a gente tem algumas respostas, né? Você já fez ou faz um acompanhamento nutricional? 43% responderam que sim, 57% responderam que não, né, Rafa? E aí uma média de 250 a 300 pessoas participantes. Então temos uma média aí que tem que dar um alerta aí se você ainda não está conseguindo atingir o seu objetivo, né? Lembrando da importância então desse acompanhamento nutricional, né, Rafa? Seu intestino funciona de forma adequada? Para minha surpresa, 61% disse que sim e 39% que disse não. Tá aí uma média, mas ainda quase 40% sofrendo, né? É um bom resultado, né? Mas só que o problema é esse, né? Tipo, adequado. Adequado como? Porque eu costumo perguntar no consultório, teu intestino funciona bem? Sim. E aí, quando eu começo a perguntar detalhes, eu percebo que não. Entendi. Tem Algumas pessoas acham que um funcionamento adequado está relacionado a quantas vezes você vai no banheiro. Então, quem vai várias vezes ao banheiro acha que o funcionamento do intestino está adequado. Mas muitas vezes tem episódios de diarreia. Ou as fezes saem todas despedaçadas, vai 4 vezes no banheiro. Será que isso é tão saudável assim? O cheiro, né, das fezes não é característico, é forte. As fezes às vezes boiam, às vezes afundam, às vezes é de um jeito, às vezes é de outro. Então não é o adequado que eu costumo falar que é a banana marrom que afunda, né? De preferência marrom claro, porque quando está muito escuro é por um consumo exacerbado de proteínas. Então, são alguns detalhes que nem todo mundo sabe, né? Então, de repente, interessante.
deu esse resultado por conta disso também, né? Também. Eu acho que então esse resultado vai ficar diferente. Muito bem, gente. Olha a importância dessa avaliação, então. Você consome verduras e frutas regularmente? 68% disse sim, 32% disse não. Então, aí também, né? Alguma consideração? É o básico, né? É muito engraçado porque algumas pessoas querem emagrecer só fazendo restrição calórica. Esquecem de fazer a inclusão de alimentos fundamentais, ricos em vitaminas e minerais, que auxiliam na formação de energia. E se o organismo não produz energia, né, ele não utiliza energia de forma eficiente também. E aí entram as vitaminas e minerais que acabam faltando no organismo, né? Com certeza. Você costuma utilizar suplementos alimentares? 25% disse sim, 75% disse não. O que é um bom resultado, né? O ideal é que realmente só se complemente a alimentação quando necessário. Exatamente, então fica aí o nosso alerta, né? Você consegue seguir um plano alimentar? 42% disse sim, 58% disse não. Então, tudo que nós acabamos de falar nesse complemento aí, né, Rafa, dando a tua consideração geral, geralmente não segue um plano alimentar porque não está direcionado, né? Às vezes o que falta também é o diálogo com o nutricionista. Às vezes o pessoal pula de nutricionista em nutricionista, mas às vezes o problema está nele, né? Será que faltou diálogo? Será que faltou você expor mais coisas, mais as tuas vontades, né? Mais teus hábitos, para que o nutricionista conseguisse realmente focar naquilo que você quer? Então, ou também persistência, né? Às vezes não é em um mês que você vai conseguir mudar hábitos de 20, 30 anos. Às vezes tem que ter um pouco de paciência para conseguir atingir os objetivos, né? E aderir ao plano alimentar. Isso, gente, pela nossa correria do dia a dia, a gente quer as coisas para ontem que aconteçam. É que nem a gente tem aí na nossa academia, às vezes o pessoal começa a chegar setembro e outubro, querem um corpo maravilhoso para estar desfilando já no verão. Então, é uma longa data, a gente precisa aí de tempo necessário, né? A gente trabalha, por exemplo, com uma metodologia progressiva, de começar a trabalhar as articulações, de entender as disfunções, né? Corrigir alguns hábitos para depois poder entrar com uma sobrecarga, isso tudo leva tempo. Então, a gente precisa organizar, planejar, e na nossa vida alimentar é da mesma forma, né? A gente precisa ter um acompanhamento e que isso tenha paciência, né, Rafa? Paciência para a gente chegar lá. Vamos ver mais um aqui. Você sabe qual o papel do nutricionista esportivo? 42% disse sim, 58% disse não, mas com certeza que as mensagens hoje transmitidas no programa Fitness Transforma, né? Eu acho que foram esclarecedoras, deu para a gente ter um parâmetro, né, sobre o nosso dia a dia, como esse suporte é tão importante na nossa vida, né? E às vezes certos hábitos que a gente acha que está fazendo certo, né? E acabam nesse sentido, né? Rafa, alguma consideração final aí para essa turma linda aí que vem nos acompanhando? Bom, eu queria agradecer novamente, né? E eu acho que era isso. Seria super interessante que, se vocês têm interesse realmente em fazer um acompanhamento, que não deixem de procurar um profissional habilitado, né? Para que vocês consigam atingir os seus objetivos de forma segura. Muito legal. Rafa, deixa o teu endereço, teu Instagram para as pessoas, onde é que é o teu consultório. Nós estamos falando aqui, né, de Imbituba, Santa Catarina, né? E aí pode deixar o teu contato. Eu atendo no Empresarial Ferju, sala 310. O meu número para agendamentos, para contato é 9625 1245. E é isso. Muito legal. E a gente vai fazer hoje o sorteio de um brinde fornecido pela Rafaela. E o que vai ser, Rafa? Um exame de bioimpedância. E o que isso significa? Avalia o teu percentual de gordura, massa muscular, hidratação, entre outras coisas. Muito legal para dar um start na sua vida. Vamos ver quem é o nosso vencedor. Vamos pegar aqui. Vamos ver, são as pessoas que compartilharam, né? Que estão aí nos ajudando com essa ferramenta tão poderosa, que é transmitir esses conhecimentos para a sua vida, a vida da sua família. Eu quero deixar aqui a minha gratidão, a gratidão à TV Nosso Povo, por ter aberto esse espaço tão especial, que com certeza vai contribuir com toda a nossa região.
Vamos lá, Rafinha, aqui estão as pessoas que fizeram e compartilharam o nosso último programa. E você pode participar, porque todos os programas terão presentes especiais para você. Quem foi a vencedora? Vivian Souza Rodrigues. Vivian Souza Rodrigues, vamos entrar em contato com você. E o que ela ganhou mesmo, Rafa? Um exame de bioimpedância. Muito legal. Gente, nosso agradecimento a Paula Móveis, a Decorando, a Arlete Fashionlet, lá seu espaço pelo nosso figurino de hoje. Amanda Monteiro por essa linda maquiagem hoje aqui, adoro o seu trabalho. E todos vocês, né, que estão nos acompanhando. E a gente deixa aí para você uma mensagem motivacional bacana para que você siga em frente, siga vencendo. Todos os dias nós precisamos enfrentar muitos obstáculos, mas com Deus no comando, pensamento positivo, a gente chega lá. Nos vemos no próximo Fitness Transforma. Clap for me.